Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo nesse domingo, jogando em casa contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor estendeu o contrato de Rian Francisco. Centroavante, que acabou se contundindo, lesão séria no joelho, tinha praticamente tudo encaminhado para a extensão do acordo com direito ao aumento salarial. São Paulo deixou só esse tempo passar para que as primeiras semanas de recuperação em relação à contusão fossem estabelecidas e manteve exatamente as mesmas condições acertadas lá no mês de julho. Dessa maneira, dá para dizer que o Rian Francisco, que tinha contrato até 30 de novembro de 2028, teve seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Jogador que se contundiu num treino no centro de treinamento em 15 de julho. Ele passou, no dia 30 do mesmo mês, por uma cirurgia para correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de uma leve lesão no menisco. A expectativa de volta é para o início do ano de 2026. Só para completar, registrar que André Silva também não joga mais nesse ano e o Caleri, no melhor dos cenários, pode ficar à disposição entre os meses de novembro e dezembro. A saideira sobre o São Paulo. Rigoni foi apresentado nessa quinta-feira e vestirá a camisa 77. Bom, vamos falar rapidinho sobre a Aboubakar. Não tem tanta coisa assim, não foi uma negociação extensa, muito pelo contrário, foi uma consulta. São Paulo tem uma lista, né, de vários jogadores livres no mercado, e aí você tem o Aboubakar como um desses jogadores, né? O Aboubakar é um camaronês, jogador que se desenvolveu ali muito no futebol europeu, Portugal e tal. É um jogador de 33 anos que está livre e tem algumas propostas em mercados alternativos, né? Como por exemplo o Irã, tem Turquia, tem a própria Rússia, tem algumas situações no México, né? Como é um jogador que está livre no mercado, não tem essa coisa de janela fechar para né, acontecer alguma negociação. Ele via com bons olhos o futebol brasileiro, teve uma consulta, mas os valores eram diferentes daquilo que o São Paulo tinha condições de oferecer. Não andou muito essa conversa e o São Paulo, evidentemente, diante dos valores ali que foram conversados, foi uma conversa ali que teve ali uma videochamada ali, uma coisa assim, e o São Paulo já descarta a possibilidade de contratar esse jogador. Dito isso, só se tiver uma oportunidade assim espetacular assim de jogador livre no mercado, aí sim o São Paulo vai avançar para ter um 9. E enquanto isso, o Rigoni, reforço aí, teve no apagar das luzes da janela. Vou falar rapidinho aqui também sobre o Pablo Maia, que é outro jogador que desperta muita dúvida, galera mandando mensagem aqui falando sobre o Pablo Maia, se pode sair, se tem oferta árabe. O que ele tem é muita sondagem. Tem vários clubes e clubes árabes que perguntaram condições do Pablo Maia e em nenhuma dessas situações teve alguma oferta ou situação de tipo assim, olha, vamos chegar com uma oferta de 15 milhões de euros. Não teve essa, ou algum clube que prepara ou diz que iria preparar uma oferta de 15 milhões de euros. O que tem é muita sondagem, mas nenhuma oferta em mãos. Conversei hoje de manhã com pessoas do São Paulo que me disseram que não tem mesmo oferta oficial. Conversei com pessoas ligadas ao Pablo Maia que me disseram, por enquanto é só sondagem. O mercado árabe é um mercado que ainda está aberto, mas é um mercado que nesse momento é um mercado que está assim se ajustando. Por exemplo, os campeonatos já estão para começar. Por exemplo, o campeonato do Catar ali, por exemplo, só para citar um exemplo, já está ali tendo algumas partidas iniciais. Então é uma situação que muita gente dentro do São Paulo não acredita que vai acontecer de uma oferta nesse número do Pablo Maia. Obviamente, aí vamos falar de possibilidade. Se chegar uma oferta de 15 milhões de euros para o Pablo Maia, no momento que ele está vivendo, que não é aquele momento mágico, lá atrás, quando a gente falava de Pablo Maia na Copa América, seleção brasileira, e ele nos principais scouts dos times da Premier League, era diferente. Aí 15
Vamos combinar que, né, 15 de euros era até um valor baixo. Hoje é uma situação diferente, né? Você com a corda no pescoço, de repente até vale hoje valor de mercado, tá? Tô falando 15 de euros, de repente ele até vale 15 de euros. Mas aí é uma situação de avaliar, ver o desejo do jogador, desejo do staff, desejo do clube, né? Se bem que vamos combinar, né? O clube tá vendendo baixo hoje, basta ver as últimas 4 vendas de garotos da base. Mas é uma situação que tem que se avaliar e ninguém dentro do São Paulo acredita que nesse curto espaço de tempo aí de janela vá acontecer algo nesse sentido de uma venda do Pablo Maia, porque por enquanto não tem nenhuma oferta árabe, nada em relação a 15 milhões de euros. O que tem é muita sondagem, isso é natural para qualquer atleta, ainda mais um atleta na qualidade do Pablo Maia, certo? É isso, 3 contratações oficialmente apresentadas e prontas, regularizadas para jogar já no domingo no próximo compromisso do Tricolor contra o Botafogo, lá no estádio do Morumbis. Além deles, quem sabe mais reforços, afinal, Marcos Antônio e Arboleda já estão treinando com o grupo normalmente e podem aparecer aí no time do técnico Hernan Crespo. Sobre o Rigoni, é incrível a gente estar falando de um atacante que saiu do São Paulo em 2022 e de lá para cá ele marcou apenas 4 gols. Eu tô boca aberto aqui, porque eu tô conversando com o Bacésio, conhece tudo do São Paulo Futebol Clube, assim como a Marina, e a gente tá trocando figurinhas. Ele falou: em 4 anos, Michele, o jogador que o São Paulo contratou, né, fez apenas 7 gols. 4 anos, 7 gols. 4 gols. 4 anos, 7 gols. Ou seja, o que teria credenciado o São Paulo a trazer o Rigoni com mais de 30 anos, né? Sinceramente, eu não entendo. Agora eu não mais de entendo. um gol por ano, quase. a bola jogada não justifica essa segunda passagem dele pelo clube, né, Não é de Garrafa? graça, não é? Agora, ele veio de com um graça. contrato até o final da atual temporada. Se ele atingir algumas metas, o contrato vai ser renovado. Tudo bem, não é um contrato de alto risco para o São Paulo. Mas não havia jogadores com números melhores e com um desempenho melhor para chegar para compor elenco? Porque o Rigoni chega para compor elenco. Na base não tem ninguém? Será que na base não tem ninguém? Gente, a gente tá falando de um atacante vive de gols, né? Aí você contrata um atacante que faz 7 gols em 4 anos. O Volpe tem 16 gols nesse mesmo O período. Volpe é goleiro, só que é tudo de pênalti. O Guinegão, Guinegão, quanto tem? em 5 jogos fez 4 gols. Né? Em 5 jogos fez 4 gols. Gente, mas É da base, não tô comparando o jogador, o Guinegão Isso tá... se chama um bom empresário. Assim, Quem é empresário? Ele tem a confiança do Crespo, né? Um jogador que chega com o aval do técnico. Ah, mas também não pode ser assim, gente. Agora, será que o Crespo vai conseguir potencializar o Rigoni? É nisso que o Crespo acredita. Olha... Se isso vai acontecer, a gente vai ter que aguardar para ver. Tá. Sinceramente... Continua falando do Rigoni. Não, sinceramente, me assusta demais esses números. Eu dizia, quando da contratação... Não, mas eu acho que é uma pergunta pertinente para quando tiver uma coletiva com o Mas Crespo. era hoje, né? Falar, ô Crespo, na por própria que apresentação, né? que a escolha foi pelo Rigoni, se em 4 anos ele tem só 7 gols? Sim, eu acho que essa explicação cabe à diretoria do São Paulo, cabe também ao técnico Hernan Crespo, como disse o Bacete. Por quê? Porque de repente foi ele ele vai que falar assim, indicou. não, é porque ele ajuda nisso, aquilo, sei lá, ele vai assim, ter uma explicação. é que quando veio a notícia, eu falei, ó, é uma incógnita, mas é um jogador que já passou pelo São Paulo, que conhece o São Paulo e tal. Eu não tinha essa informação. Essa informação passada pelo Bacete para mim aqui, né, eu não sou É a mais setorista do São Paulo, importante, ela é eu acho. muito emblemática. Eu não O Rigoni contrataria. pode chegar e fazer o gol do título da Libertadores, tá? É. Pode acontecer? Pode acontecer. É do futebol. Igual mas o Adriano fez um gol lá no Corinthians, é só aquilo que ele fez também, lembra? é Não isso, fez? mas Lembra? a avaliação foi contra o Atlético Mineiro. É. Foi um gol importante na campanha do Corinthians. Foi aquele gol. Mas por exemplo, a nossa avaliação tem que ser em cima do que está acontecendo. É uma aposta que, para mim, não cabe. Não se justifica. Não se justifica. Nem por parte do treinador e nem por parte da diretoria. Eu vou repetir, é tão impactante. Em 4 anos, um atacante fez 7 gols, velho. Que loucura é essa? Mas... Não, tem que Agora, ter- se você tem- pega o São Paulo nessa janela de transferências, vendeu a preço de banana o Henrique, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o Rian Francisco está machucado, o Caleri está machucado, o André Silva está machucado. Não tem atacante. O São Paulo precisa trazer jogadores, mas trouxe um só. E o que trouxe tem esses números que a gente falou agora. Algo que me preocupa na venda do Henrique foi a onda de baixo astral e a desmobilização da torcida. Exato. Será que isso pode respingar em campo?
Parece que o ano acabou para o São Paulo, mesmo com o time bem. O que você acha? Você que é um dos maiores São Paulinos vivos, Renan, o que você acha? Não, não é para tanto. Sou muito, mas não sei se o maior vivo, né? Mas assim, para mim não. A gente fica triste porque é um jogador que a gente acredita que no futuro próximo poderia ajudar dentro do campo. E aí sim ter uma grande venda ali na frente. Mas, cara, eu acredito que não. O time tá motivado, o time tá nas quartas de final da Libertadores, cara. Isso é muita coisa, meu. Isso é importantíssimo para a carreira de todo mundo. A gente tá falando do maior clube brasileiro nesse torneio. Esse torneio é o que é no Brasil por causa do São Paulo. Então, sinceramente, eu não acho. O que eu tenho visto bastante, né, nas nossas lives lá, no chat da nossa live, lá na arquibancada, é a questão do sócio-torcedor, né? Por causa do ingresso também, os caras estão meio bravos com isso daí, Os caras estão deixando de pagar os sócios-torcedores, estão muito desmotivados com isso, com essa falta de transparência da diretoria, a questão do que tem sido feito com a base. Então, eles estão se desmotivando por esse motivo. Agora, a gente sabe muito bem que quando, né, a gente está numa fase de data FIFA ainda, né? Mas então a torcida fica se apegando a outras coisas, né? Fica vendo outras coisas, mas aí quando volta o futebol, foca de novo no jogo, foca em cornetar os caras, ou vibrar com o São Paulo, e ir no Morumbi. Mas assim, eu tenho sentido a torcida, ela meio... como é que eu falo? Meio brava com o que tem acontecido dentro do clube. Agora, desmotivado, acredito que não. Você pode ter certeza que no dia 24 vamos ter 60 mil lá no Morumbi, mesmo com esse preço absurdo do ingresso, vamos ter 60 mil lá no Morumbi para ajudar o time. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E só queria falar uma coisa a respeito do que o Arnaldo falou, que quando ele cita o Flamengo, né? Várias vezes aqui a gente cita o Flamengo. O Flamengo deu certo numa outra época, claro, mas muito por causa da transparência, né? Muito por causa do olho no olho com a torcida. Perfeito. Não vamos brigar por título, nós vamos brigar por outra coisa, certo? É a expectativa que você gera lá para a torcida. Né? Não, a gente tem que contratar porque a gente tem que brigar por títulos com o Flamengo, com o Palmeiras, com coisa. Não, a gente vai brigar por título com ninguém. A gente vai colocar a casa em ordem, as contas em dia, beleza? Como que o Mirassol consegue montar um time tão competitivo, com jogadores, na sua maioria, desconhecidos no cenário nacional, com os conhecidos mais da velha guarda, né, vamos dizer assim, contemporâneos meus, né, o Reinaldo, eu joguei junto com o Reinaldo, por exemplo, outros jogadores mais velhos, o goleiro, o Walter. Como que eles conseguem montar um time assim? Você pode ter certeza que ninguém ganha igual os jogadores do São Paulo. Ninguém ganha mais que os jogadores do São Paulo. Então, se você tem esse olho no olho com a torcida, essa transparência, a gente vai montar um time para brigar, um time competitivo, mas não por títulos. A gente vai brigar por outras coisas. A gente tem que colocar... Quando que chegou o Fidik no São Paulo? No fim do ano passado, certo? Sim. Qual foi a primeira ação do São Paulo? Contratar o Oscar. Acabou o Fidik, a conta não fecha. Não se conversa, não tem a mesma conversa. Nós vamos enxugar, nós vamos fechar a torneira, que é o termo que o Arnaldo usa desde o começo. O Fidik, ele usa, ele chegou no São Paulo para isso, para fechar a torneira. A primeira contratação é o Oscar. Inclusive, o Júlio fala na entrevista: não existe de graça no futebol. Eu posso não ter que pagar o clube, mas eu tenho que pagar luva, eu tenho que pagar... É dinheiro, e é muito dinheiro. O Oscar é muito dinheiro. Então, não estou falando de qualidade técnica, hein? A conversa não é essa em relação ao Oscar. Só que aí você vê que não há coerência nenhuma, não há transparência nenhuma, não há objetividade na conversa diretoria-torcida. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo nesse domingo, agora jogando em casa contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil e importante para o São Paulo tentar ganhar os 3 pontos. Até porque, se não for campeão da Libertadores, tem que tentar buscar uma vaga na próxima via Brasileirão. A má notícia é que o São Paulo não vai contar com o Luciano e nem com Bobadilla, que estão suspensos. Já a boa notícia é que pode contar com as voltas do zagueiro Arboleda e do volante Marcos Antônio. E apesar, né, galera, de ser um jogo fundamental esse de domingo, o mais importante da semana
vai ser na quinta-feira, fora de casa contra a LDU, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Então, na minha visão, o Crespo poderia testar alguns jogadores nesse jogo, como o Rigoni e o Mailton, por exemplo, já pensando nesse jogo de quinta-feira, né, galera? Até porque vai ser um jogo muito difícil, na altitude, um jogo que o São Paulo precisa segurar de qualquer jeito, para depois decidir em casa no dia 25. E o presidente Júlio Casares deu uma entrevista ao GE e falou principalmente sobre essa futura parceria da base do São Paulo. Então, abre aspas aí para ele. O que eu estou querendo propor não é vender a base, jamais. Por quanto foi vendida a SAF de outros clubes? Não quero nem mencionar o clube, mas teve um que vendeu tudo por 400 milhões. Ele está citando o Cruzeiro, né, galera? O São Paulo está fazendo um acordo operacional, com o dinheiro na frente, onde esse parceiro vai ganhar do líquido. E nós não estamos vendendo patrimônio. Nós vamos ter um scout profissional. Não vamos trazer o Pedrinho, porque ele é bom, porque tem um vídeo. Não, é muito profissional. Nós vamos ter que trazer jogadores onde você vai tentar fazer o máximo possível de acerto. Eu estou falando de um acordo operacional de até 350 milhões de reais, que vai nos dar um rendimento muito maior. Se eu vender 15 Henriques, quanto vai valer a nossa condição? Então, isso tudo é olhar para o futuro. E agora, na minha visão, sobre essa futura parceria do São Paulo para as categorias de base, tem que ser bem revista, né, galera? Porque só esse ano, fazendo péssimas vendas, como foi o caso do William Gomes, do Matheus Alves, do Lucas Ferreira e agora do Henrique Carmo, o São Paulo arrecadou mais de 200 milhões de reais. Como pode receber apenas 250 milhões de reais, dando 30% da base num contrato de 5 anos? Na minha visão, tinha que aumentar esse valor, né, galera? Pelo menos para 400 milhões a 500 milhões de reais, porque a base do São Paulo é, sim, muito lucrativa e o que vem salvando o clube nos últimos anos. E o tricolor chegou no seu limite financeiro e descartou a chegada do centroavante Aboubakar. E faz muito bem, né, galera? Não faz muito sentido, por mais que ele esteja livre no mercado, pagar um alto salário e luvas por um jogador de 33 anos. Que nem a gente vem falando nos últimos vídeos, a folha de pagamento do São Paulo já se aproxima de 30 milhões de reais por mês. Tem que diminuir isso, né, galera? Não adianta ficar trazendo jogadores veteranos, como o Oscar, o Wendel, Luiz Gustavo, sendo que a maioria só vive machucado, e os que jogam não decidem, no caso do Dineno. Outro motivo na minha visão, o São Paulo jogando com essa linha de 3 zagueiros, um centroavante lá na frente, deixa assim o time mais lento. Então o São Paulo faz muito bem em não trazer o Aboubakar na minha visão. E após alguns dias sem jogar, o tricolor volta a campo nesse domingo, jogando em casa contra o Botafogo. Na quinta-feira, dia 18, joga fora de casa contra a LDU, na altitude de Quito, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. No dia 21 tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Santos. Já no dia 25 tem a decisão, joga em casa contra a LDU pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. No dia 29, joga em casa contra o Ceará. No dia 2 do mês que vem, fora de casa contra o Fortaleza. No dia 5, tem mais um clássico pela frente, joga em casa contra o Palmeiras. No dia 25, fora de casa contra o Grêmio. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!